Oi pessoal, bom dia. Hoje eu vou dar uma aula sobre teoria celular, a célula como unidade construtiva dos seres vivos. E para a gente começar essa aula, nós temos que entender o que é uma célula. Então, célula é uma unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. E também as células possuem a função de carregar a nossa informação genética, a informação genética de todo ser vivo, ok? Bom, vamos falar agora sobre organismos pluricelulares. Esse termo que está no slide está errado, tá bom? Não é multicelular, é pluricelular. Então, o que são os organismos pluricelulares? São os organismos compostos por mais de uma célula. Quando os organismos passaram a ter mais de uma célula, foi possível que ocorresse a evolução dessas células. O que essa evolução causou? Bom, o organismo tem mais de uma célula. Se ele tem mais de uma célula, eu não vou deixar uma única célula fazendo todas as funções. Então, o que aconteceu? As células passaram a ter funções diversas, cada uma com a sua função. As células passaram a dividir as funções, ok? Então, cada célula faz uma coisa para que o organismo funcione perfeitamente. Bom, vamos falar agora sobre níveis de organização celular. Eu já falei sobre as células, mas eu queria falar de outras estruturas que estão presentes nas células e que são muito importantes também para o funcionamento do nosso corpo, que são as organelas. O que são as organelas? As organelas são estruturas presentes na célula e cada uma tem a sua função, como, por exemplo, a mitocôndria, o cloroplasto, enfim. Então, qual a função da mitocôndria? Gerar energia através da respiração celular. Qual a função do cloroplasto? Participar do processo da fotossíntese, ok? É basicamente isso sobre as organelas. Células. Já falei das células, né, um pouquinho, mas eu vou falar agora sobre a célula animal e célula vegetal. A diferença de uma célula animal para uma célula vegetal é a presença e a ausência de algumas organelas. Como, por exemplo, aqui acima eu falei sobre os cloroplastos, né? Só que os cloroplastos não estão presentes, é uma organela que não está presente em célula animal. Por quê? A função do cloroplasto é auxiliar no processo de fotossíntese. E célula animal faz fotossíntese? Não, célula animal não faz fotossíntese. Então, o cloroplasto é um exemplo disso. Ele só é presente em célula vegetal, ok? Vamos falar agora sobre células eucariontes e células procariontes. Esse eu de eucarionte significa próprio, verdadeiro. Então, isso significa que as células eucariontes possuem um núcleo definido. Ou seja, se você pegar uma célula eucarionte para analisar ela, você vai encontrar o DNA, né, o material genético, somente dentro do núcleo. Já as células procariontes são totalmente o contrário disso. Na célula procarionte, não existe um núcleo definido. Então, o que acontece? O material genético fica disperso por todo o citoplasma, conforme vocês estão vendo aí nessa imagem dessa célula bacteriana, possivelmente, né? O DNA está todo disperso pelo citoplasma. Olha só a diferença entre essas duas imagens, né? Ali, tudo bonitinha, ali a presença das organelas muito bem definidas, o núcleo definido direitinho ali também, o material genético está dentro dessa estrutura amarela da célula representada na cor azul. Já na outra célula, o material genético está todo disperso pelo citoplasma. Então, essa é a diferença entre uma célula eucarionte para uma célula procarionte. Bom, os tecidos agora. Os tecidos são formados por células que se assemelham em estrutura e função. Ou seja, eles apresentam uma função específica. E também, já que eu estou falando que célula já que eu estou falando que tecido é um composto de células, significa que somente organismos pluricelulares possuem tecidos, porque nós temos também organismos que são unicelulares, que nós vamos ver mais para frente. Então, nós possuímos 4 tecidos básicos, são eles conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso, cada um com a sua função. Então, as células se juntam para desenvolver uma única função. Então, as células que são presentes aí no tecido conjuntivo,
são responsáveis por dar sustentação ao corpo e transporte de substância. Células do tecido epitelial é o revestimento do corpo, a pele. Células do tecido muscular, responsáveis por fazer a contração. Células do tecido nervoso, responsáveis por transmitir impulsos nervosos, ok? E agora, esse conjunto de tecidos formam os órgãos. Esses órgãos, os tecidos se juntam para formar órgãos que também desenvolvem uma atividade específica. Então, o cérebro é uma atividade específica, o coração é específico, o estômago específico. O estômago não vai fazer uma atividade, uma função que é do coração, uma função que é do cérebro. O cérebro não vai fazer uma função que é do fígado, entendeu? E assim por diante. E os órgãos vão formar um sistema de órgãos. O sistema de órgãos ele é formado por 2 ou mais tecidos que funcionam em conjunto para desempenhar uma função específica também. Como, por exemplo, o sistema digestório, composto pelos 2 intestinos, pelo estômago e assim por diante, tá bom? Cada sistema de órgãos possui uma única função, e esse sistema de órgãos é a junção de 2 ou mais tecidos e juntam órgãos também para desempenhar uma única função, para auxiliar a respirar, como por exemplo no sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, ok? Então, esse sistema de órgãos são diferentes órgãos que se juntam para desempenhar uma única função. E os sistemas de órgãos juntos formam um organismo, que somos nós, são as plantas, são os outros animais, os outros seres vivos. O que significa, então, que todo organismo possui um sistema de órgãos, que o conjunto de órgãos é o que constitui um ser vivo. E isso, o sistema de órgãos ajuda a crescer, a desenvolver, a se reproduzir, é responsável pela morte também, né, das células, enfim. E agora, nós vamos falar sobre os organismos unicelulares. O organismo unicelular é um organismo que consiste em apenas uma célula. Então, o organismo unicelular, ele possui só uma célula, e essa célula é responsável por fazer toda a atividade biológica que aquele organismo necessita, ok? Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se vocês têm alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês.